O Senhor disse a Moisés: Vá novamente a Faraó, pois endureci o coração dele e o coração de seus oficiais, para mostrar no meio deles os meus sinais. Assim, você poderá contar aos seus filhos e netos como tratei severamente os egípcios e como realizei sinais entre eles, para que saibam que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram a Faraó e disseram: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir para que me adore. Se você se recusar, amanhã trarei uma praga de gafanhotos sobre o seu território. Eles cobrirão a face da terra de tal maneira que ninguém poderá ver o chão. Comerão o que restou depois do granizo, e também todas as árvores que crescem nos campos. Encherão suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as de todos os egípcios, algo que nem seus pais nem seus antepassados viram desde que estão sobre a terra até hoje. E Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Os oficiais de Faraó lhe disseram: Até quando este homem será uma armadilha para nós? Deixe os homens irem adorar o Senhor, o seu Deus. Ainda não percebe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença de Faraó, e ele lhes disse: Vão, adorem o Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Moisés respondeu: Iremos com nossos jovens e idosos, com nossos filhos e filhas, com nossos rebanhos e manadas, pois celebraremos uma festa ao Senhor. Faraó disse: O Senhor esteja com vocês, se eu os deixar ir com as crianças. Claramente vocês têm más intenções. Não, apenas os homens podem ir adorar o Senhor, pois foi isso que vocês pediram. E Faraó os expulsou de sua presença. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos. Eles subirão sobre toda a terra e devorarão toda a vegetação, tudo o que restou do granizo. Moisés estendeu o cajado sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe um vento oriental sobre a terra todo aquele dia e toda a noite. Quando amanheceu, o vento havia trazido os gafanhotos. Eles subiram sobre toda a terra do Egito e pousaram em todas as suas regiões. Nunca houve tantos gafanhotos antes, nem haverá depois. Cobriram completamente a face da terra, de modo que a terra escureceu. Devastaram toda a vegetação e os frutos das árvores que haviam restado após o granizo. Nada verde ficou nas árvores, nem nas plantas do campo em toda a terra do Egito. Faraó mandou chamar Moisés e Arão às pressas e disse: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora, por favor, perdoem o meu pecado ainda desta vez e orem ao Senhor, o seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. O Senhor mudou o vento, que se tornou um fortíssimo vento ocidental, e levou os gafanhotos para o Mar Vermelho. Não ficou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não deixou os israelitas ir. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam sentir. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. Ninguém pôde ver o outro, nem se levantou do lugar onde estava durante 3 dias. Mas todos os israelitas tinham luz onde moravam. Faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão, adorem o Senhor. Só fiquem aqui seus rebanhos e manadas. Também as crianças podem ir com vocês. Moisés, porém, respondeu: Você também deve nos fornecer sacrifícios e holocaustos para oferecermos ao Senhor, o nosso Deus. Nossos rebanhos também irão conosco, nenhum casco ficará para trás, pois deles tomaremos para servir ao Senhor, nosso Deus. E até sabermos o que devemos oferecer, não deixaremos nada. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, e ele não quis deixá-los ir. Faraó disse a Moisés: Saia da minha presença, cuide para não aparecer mais diante de mim, pois no dia em que eu o vir novamente, você morrerá. Moisés respondeu: Você disse bem, nunca mais tornarei a ver o seu rosto.